Olá! Vamos falar um pouquinho sobre graus de autismo. De acordo com o DSM-5, o livro de psiquiatria que a gente se baseia para diagnóstico, comportamento e terapias, a gente vê que existe 3 graus, certo? Só que é muito complexo. Eu achei que eles iam mudar agora na revisão do DSM-5, só que ainda continua o mesmo contexto. O grau, a gente fala de grau 1, grau 2 e grau 3. É um nível, né? O nível moderado, o leve e o grave. Como que funciona isso aí? O grau 1, que é o leve, geralmente o autista ele precisa de pouco apoio, sustento na questão de exigência de apoio, né? Já o grau 2, ele precisa de um apoio substancial. Já o grau 3 é muito substancial. Como que é isso? É a questão da autonomia do paciente, na questão da deficiência, né, na dificuldade que ele tem de processamento de linguagem, no comportamento social, naqueles pensamentos rígidos, né, e comportamentos rígidos que é muito difícil ter uma mudança de hábito. Então, é de acordo o grau de suporte. Vou dar um exemplo clássico aqui no dia a dia, tá? A gente não deve falar um grau moderado ou grave na criança com menos de 3 anos ou até a segunda poda neuronal de 7 anos, né? Por quê? Porque a criança ela evolui muito rápido, muito bem. Então, esse grau pode ser variado, né? A criança está com 2 anos, 3 anos, não verbaliza. A gente não pode falar que é um grau severo, se ela é funcional, se ela interage, ela tem a questão da atenção compartilhada e aí vai outros exemplos. Agora, um exemplo interessante que eu vi, um paciente de 16 anos da gente, grau leve, descobriu na fase final da infância, começo da adolescência, né, com 10 anos teve o diagnóstico, e esse rapaz passa com a gente ainda, ele tem 16 para 17 anos. E um tempo atrás, ele tinha uma gatinha e ele nunca teve convulsão, nunca teve crises fortes na infância, na adolescência, e essa gatinha dele, depois de uns 2 anos e pouco, ela amanheceu morta na frente da casa dele. E ele se sentiu tão mal, ele começou a ficar muito angustiado, ele surtou, começou a bater a cabeça na parede. E a mãe chegou para mim em consulta depois de um tempo e falou: doutor, eu nunca vi isso. Então, como é que a gente classifica esse tipo de grau de autismo? Sendo que sempre a vida inteira foi um grau leve. Então, tem algumas divergências que eu acredito que mais para frente possa ter uma mudança aí, um dos exemplos nesse sentido, tá? Fica com a gente aí, a próxima a gente fala mais sobre autismo. Abraço!